Esse é aquele tipo de vídeo que propõe um debate, uma reflexão, que vai para além da área dos quadrinhos em si. No ano passado eu fiz uma série com 3 vídeos em que eu tratava sobre quadrinhos e política e sobre como é infantil você falar que quadrinhos não podem ter política, sabe? É uma coisa que de uma pessoa que não tem o mínimo de traquejo, digamos assim, nos estudos de humanidades, digamos assim, ou não entende bem o que está falando sobre obra de arte. Se você quer debater, se você quer falar sobre obra de arte e como ela deve ser feita, é bom que você tenha um conhecimento para além dos quadrinhos, né? E o argumento era basicamente o seguinte, que ah, todo homem, todo artista é produto de seu tempo. Então, você, como produto do seu tempo, quando você for fazer uma obra, for escrever, for desenhar, você vai estar imbuído de seus valores. Você vai estar imbuído da sua visão, da sua cosmovisão de mundo. E depende muito da classe social que você, da onde você vem. Então, naturalmente, na fala das personagens, nas relações entre elas, nos enredos, nas tramas que acontecem, você vai ter subtextos, entrelinhas sociológicas ou antropológicas que vão conter um caráter, um teor político, mesmo que não expresso, mesmo que não patente, que não esteja escancarado, mas ali vai haver sim, sabe? No jeito de um personagem falar, se fala com português errado, se fala com português correto, coloquial, nessas relações vai haver ali implicações sociológicas e antropológicas que podem ter conotações políticas, sabe? Para quem quiser fazer uma análise assim mais ampla do quadrinho como uma obra de arte em si. E isso está para além da política partidária, de discutir se direita, esquerda, quem é que está certo, quem não está. Eu estou dizendo que política é muito mais do que isso, tá? Política faz parte de tudo da nossa vida. E aí, esses vídeos, eles fizeram um relativo sucessozinho para um canal pequeno, e eles são lotados de comentários de pessoas que, principalmente porque eu fiz uma crítica muito contundente às obras do Luciano Cunha, o Destro e o Doutrinador, né? Eu a chamei de obras panfletárias, sabe? E o que é que eu quero dizer com isso? Que são obras que foram feitas não para você contar uma história em si, mas para você transmitir uma ideia. E você utiliza a história, a estrutura narrativa dos quadrinhos como apenas um varal, um cabide para você colocar aquelas estruturas ali, a sua ideologia. Para mim, nada mais é do que isso. São tramas muito pueris, muito, sabe, que não se colocam em pé, ideias de, sabe, coisas de adolescente, quando você está revoltado com o mundo, contra o sistema e tal, não sei o que, bererê. E eu vejo essas obras dessa forma, de uma maneira pueril, certo? Na minha opinião sobre elas. Aí muita gente pergunta, e você não fala de Alan Moore, por exemplo, você não fala sobre Alan Moore, que também é um cara de esquerda, um comunista, bererê. Tem muitos comentários muito, muito interessantes, que eu adoro, podem comentar. Comentando tá bom demais. E recentemente eu estava lendo Histórias Brilhantes do Alan Moore, que traz HQs da vida dele, né? Ele foi fazendo durante a vida. A primeira é uma história muito foda, muito interessante. Deixa eu só ver o nome dela aqui. O Amor Não Dura Para Sempre, que é uma ficção científica que vai trazer um vírus e vai debater uma questão aqui sobre a sexualidade dos personagens. E existe a questão da homoafetividade, como uma espécie de pano de fundo do conto, né? Da estrutura narrativa dessa história. E vejam, aí eu comecei a refletir sobre essas críticas que fazem nos outros vídeos, né? Você não fala de Alan Moore, que é panfletário também. E olha que argumento furado, sabe? O quanto isso não se sustenta, e eu vou explicar por quê. O Alan Moore é um cara que, sim, ele com certeza traz muitos tecidos até expressos, escancarados nas suas narrativas, nos seus quadrinhos, em tons políticos, né? Mas, diferentemente de escritores, né, como do Destro e do Doutrinador, ele não utiliza aquilo como um argumento principal. Essa é a diferença, por isso que ele não é panfletário. Ele não quer converter você. Não é um catecismo.
Ele não está fazendo uma elegia, não está fazendo uma homilia da sua ideologia, como ela é melhor que as outras, como ela é sagrada. Não! Ele constrói uma trama complexa, com nuances, sabe? Nada é preto no branco. O V, por exemplo, em V de Vingança, ele é um anarquista, um anarquista radical. Ele quer destruir de fato, ele utiliza a destruição, a explosão, a coisa do lumpen proletariado como uma ferramenta de política. Você pode analisar isso tanto de uma maneira crítica, porque o Alan Moore não faz uma apologia a isso. Ele não diz que temos que explodir o parlamento inglês. Não é isso. Ele utiliza essas questões como um pano de fundo para colocar a trama interessantíssima do V, da construção da personagem, da psique, por que ele chegou àquele tanto de revolta, de onde é que nasce essa revolta nele, quais foram os traumas que construíram essa personagem. Você está entendendo a diferença? E você pode ter uma visão crítica do quanto a visão do V não é sustentável ao longo do tempo. Pode se justificar ali ou aqui um argumento dele, como a justiça digamos assim, opressora, como a sociedade fascista deve ser derrubada com violência, e isso é até uma discussão muito interessante e muito válida, realmente, para lutar contra o fascismo. O que é que a gente resta, a não ser a violência revolucionária? É difícil, é uma coisa, são discussões complexas, tá? Que o Alan Moore coloca lá com muitas nuances e camadas. Por exemplo, em um Watchmen tem muitas questões políticas ali, de relações, de geopolítica, de mentalidade de multidões, de psique da sociedade. Tanto é que muita gente da direita interpreta o Rorschach de uma maneira completamente errônea. O Alan Moore colocou ali como uma paródia de uma coisa a não ser seguida. Apesar de ser um personagem muito interessante, legal de acompanhar, né, a violência dramática dele e aqueles pensamentos que fazem sentido em alguma medida, mas são doentios, são patológicos. Entende? O Alan Moore coloca ali como olha, veja o quanto isso não está certo. São camadas, são entrelinhas, são intertextos, sabe? Não é uma coisa panfletária. Olha, esse homem aqui, ele vai destruir, e isso é o que você deve imaginar, porque esses políticos comunistas, os comunistas são assim, nós somos o bem, e nós somos a verdade, a virtude, representamos o ocidente cristão, nossos valores. Puta merda, mano. Você está falando com uma criança ou você está falando com um adulto que sabe que existe, por exemplo, digamos assim, governos de esquerda totalitários, existem governos de direita totalitários, existe preto, branco e milhões de tons de cinza, sabe? A esquerda, existem muitas críticas a serem feitas para a esquerda e muitas a serem feitas para a direita, mas esses panfletos que eu chamo, por conta disso, ele apresenta a ideologia de uma forma apologética, de uma maneira a querer converter você com a construção narrativa. Ele usa aquilo ali, a arte, ela tem um poder de convencimento maior do que um discurso formal. Dizer, você tem que gostar disso por causa disso, racional. A arte não. Quando você constrói uma narrativa, você vai entendendo por que aquilo é certo, porque aquilo é errado. É assim que são os contos de fadas, por exemplo, ou as fábulas. A criança tem uma função pedagógica para a criança. Você colocar, olha, a Chapeuzinho Vermelho se distanciou do caminho correto e acabou conhecendo o lobo mau. É assim, eles têm uma função pedagógica, mas isso é para criança. Numa obra voltada para adulto, como o V de Vingança, como o Watchmen, como, por exemplo, outros quadrinhos, você não tem essa função apologética. Você está entendendo? A mesma coisa Frank Miller, pronto. Por exemplo, pegue Frank Miller. Existem vários Frank Millers, né? O Cavaleiro das Trevas, para mim, é um dos quadrinhos mais bem escritos e desenhados de todos os tempos. Mas é um quadrinho que fornece uma crítica contundente à esquerda, ao pensamento, digamos, à inteligência da esquerda. Tem os personagens caricatos lá, aqueles sociólogos que falam na televisão, dizendo que deve ressocializar o Coringa. Tem uma crítica a uma espécie de complacência do pensamento progressista para com criminosos de alta periculosidade e tal. E o Frank Miller coloca esse subtexto ali
E eu sou um cara de centro-esquerda e li numa boa e achei válidas muitas críticas que são feitas ali. E sabe, nem por isso o Frank Miller foi panfletário ali. Você está entendendo a diferença? Existem nuances e ele quer contar uma boa história. Ele quer contar uma boa história. Ele não quer converter você a porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Ele não quer converter você a nada. Em Holy Terror, que é outro quadrinho que ele faz posteriormente, na fase já dele decadente, é um quadrinho pífio, babaca, porque é um quadrinho panfletário, que ele fala sobre, digamos assim, o mundo terrorista e como são, olha só como o Ocidente é maravilhoso e tal, e não há nuances. É preto no branco, literalmente, porque o quadrinho é só preto e branco também, não há nuances de cinza. Então, numa análise semiótica, ele mesmo coloca isso de maneira intencional e sem intenção ao mesmo tempo. Ele quer fazer uma coisa panfletária ali. É diferente do Cavaleiro das Trevas, que é um quadrinho que você pode dizer que é um quadrinho de direita, mas é um quadrinho bom pra cacete, que todo mundo lê e todo mundo ama. Então, essa é a diferença, meu caro hater. Essa é a diferença de um quadrinho panfletário para um quadrinho bem feito, que pode ter uma conotação de esquerda ou pode ter uma conotação de direita, mas existem subtextos, entrelinhas, intertextos. Essa é a questão. Entende, hater? É isso que eu quis dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestões para mais temáticas assim, que sempre gera muito comentário. E até a próxima. Valeu!